Vamos analisar os diagramas para ver como isso funciona. Nós temos aqui a representação de uma pilha de zinco e cobre. Então eu tenho aqui o zinco que vai oxidar, ó, quando ele oxida ele doa elétrons, né? Então ele é o ânodo, ó, vogal com vogal. Então ele vem para a solução, fica na sua forma iônica, e os elétrons correm aqui por essa fiação, podem ser usados para ligar uma lâmpada, por exemplo, e vêm para o cobre, e a hora que eles chegam aqui no cobre, eu vou ter cobre iônico aqui, então eu já tenho que ter cobre iônico no meio, e aí ele pega esses elétrons e se liga aqui e começa a depositar em cima do eletrodo de cobre, e o eletrodo de zinco vai corroendo. Esse, então, é a nossa pilha, é um processo espontâneo. Se eu colocar isso aqui, ligar isso em fio e colocar uma ponte salina para trocar íons, e aqui vai aumentar os íons positivos e aqui vai diminuir, né? Então ele tem que equilibrar isso daí. Isso funciona espontaneamente, a natureza dá conta, é só ligar e ele funciona. E dá uma tensão de mais 1,1 volts. Lembrando, sinal positivo é sempre processo espontâneo. Agora, se eu tiver uma célula eletrolítica, vou promover uma eletrólise. Eu monto esse sistema da mesma forma, só que aqui eu não coloco um sistema para usar essa energia. Eu coloco uma bateria, por exemplo, ou uma pilha como essas aqui, ó, ou um gerador de corrente elétrica. O que importa é, se ele colocar uma tensão maior do que 1,1 volts, o processo ocorre no sentido inverso. Por exemplo, essas pilhas aqui têm 1,5 volts cada. Se eu juntar elas em séries, vão me dar 6 volts. Então, se eu ligar essas 6 volts aqui, né, no meio desses fios aqui, aí o processo vai ocorrer para o lado contrário. Então, a pilha é um processo espontâneo. A eletrólise é um processo não espontâneo. Tem que colocar energia para ele funcionar. E é claro que eu não vou usar isso, eu vou gastar energia, né? Então, é de interesse, por exemplo, que eu queira zinco metálico, por exemplo. Aí eu uso esse sistema e o zinco metálico vai começar a se depositar aqui nessa barra. Então, esse processo é muito usado para a obtenção de materiais. Agora, vamos analisar o caminho dos elétrons. Ó, eles estão vindo para cá. Então, quem que vai receber esses elétrons? Quem que vai catar esses elétrons? Catar os elétrons? É o zinco, né? Então, o zinco é o cátodo que vai catar os elétrons e ele, então, que reduz, né? Vai de 2+ para 0. E então aqui nós temos o ânodo, que é quem oxida. E olhem, o sinal positivo e negativo, ele se mantém no mesmo lugar, tá? Então se a gente comparar a pilha e a célula eletrolítica, que vem da eletrólise, o polo positivo e o negativo continuam dos mesmos eletrodos. O que muda é quem que vai oxidar e quem que vai reduzir. Nesse caso, então, tem esta inversão. E vamos olhar como que os eletrodos vão funcionar em termos de corrosão e deposição. Ó, aqui, neste primeiro, então, nós vamos ter corrosão do eletrodo de zinco e deposição no eletrodo de cobre. Aqui é o contrário, né? O eletrodo de zinco que vai receber deposição e o eletrodo de cobre que vai ser corroído. Certo? Vamos ver uns exemplos.